Já a seguir, o discurso da Sua Excelência, Senhor Presidente, Dr. Isaías Samaku. Caros membros da direção do nosso partido aqui na Bélgica e na Holanda, portanto no Benelux, prezados compatriotas, caro companheiro Sacala, cara companheira Arlete, é um prazer estarmos aqui de novo perante vós para aproveitarmos esta oportunidade e falar do nosso país, falar de questões que dizem respeito às nossas vidas, dizem respeito ao nosso futuro, ao futuro do nosso país. Nós viemos até cá, inicialmente, para estarmos presentes numa reunião do Comitê Executivo do IDC, que é a Internacional Democrática do Centro. Naturalmente, tendo vindo até cá, nós achamos que seria importante termos esta oportunidade e encontrarmos alguns momentos para falarmos do país, como já disse, e olharmos para o futuro que nos espera. E por isso mesmo nós queremos agradecer não só a direção aqui da Bélgica e a própria coordenação dos países do Benelux, o facto de terem conseguido reunir uns tantos que quiseram estar aqui conosco hoje. Os nossos agradecimentos vão também para todos vós, que certamente com tantos afazeres, com muitos outros afazeres que têm, quiseram vir até cá e estar conosco para, mais uma vez, por repetir, tratarmos de questões que nos dizem respeito às nossas vidas e à vida do nosso país. Como de costume, eu, nestas ocasiões, prefiro não levar muito tempo a dizer aquilo que eu acho ser importante para todos os que estiverem presentes aqui. É sempre bom que escutemos os companheiros, os compatriotas que aqui se encontram, porque certamente cada um de vós tem questões que lhe dizem respeito, que lhe interessam mais do que outras, e por conseguinte gostaria de dar maior oportunidade, maior espaço de tempo para as questões que queiram colocar. Antes disso, porém, eu gostaria de tocar em 2 ou 3 aspectos que acho de importância capital para esta nossa reunião. A primeira seriam breves considerações sobre a situação do país. Todos devem estar a seguir e sabem, por conseguinte, que o nosso país conheceu de há 2 anos para cá aquilo que inicialmente parecia ser uma crise económica. Esta, eu dizia, uma crise financeira. Mas esta situação de crise financeira evoluiu para a crise económica, já falamos disso a vez passada, e da crise económica evoluiu para a crise social, e da crise social evoluiu hoje para uma crise política. O país vive, e é só por isso que eu quero me debruçar sobre essa questão de novo, o país vive realmente uma situação de crise. Uma crise profunda que, na minha maneira de ver, toca também outros aspectos da vida de um povo. Falei da crise financeira que evoluiu para a crise económica, que por sua vez se transformou numa crise social, que agora é uma crise política, mas também a crise de valores. O nosso país, de facto, já está na categoria de país que está a perder mesmo a sua identidade. Os angolanos já não sabem bem o que são.
os valores culturais dos nossos ancestrais já não são tidos em conta e são mesmo desprezados por alguns setores da sociedade angolana. Do outro lado, aquele respeito que nós sabemos é preciso ter para os mais velhos, a solidariedade que é peculiar aos povos africanos, tudo isso são valores que estão a desaparecer e que constituem, portanto, uma crise, fazem com que o país se encontre numa crise profunda. Ora, esta crise está, entretanto, a levar a uma situação de sofrimento extremo, de pobreza extrema, de miséria mesmo. De tal forma que até o próprio Estado não consegue manter as suas próprias instituições. Eu vou dar aqui um exemplo, que foi o discurso de uma magistrada do Tribunal Constitucional perante a Comissão da Assembleia, Comissão Econômica da Assembleia Nacional, onde a magistrada estava a dizer que o próprio Tribunal Constitucional, para poder receber o Presidente da República no dia em que se inaugurou o processo de registro eleitoral, foi preciso os magistrados cotizarem para comprarem lâmpadas para terem energia no Tribunal Constitucional. Que para terem água e papel higiênico nas casas de banho no Tribunal Constitucional é preciso que os próprios funcionários cotizem para poderem comprar esses produtos. Portanto, eu não me vou demorar aqui a citar um ou outro exemplo. Só este exemplo que eu mencionei aqui pode nos deixar uma ideia clara da situação que o nosso país vive. Ora, o segundo ponto que eu gostaria de mencionar aqui é talvez um apelo, uma reflexão. Perante uma situação dessas, de um país que está praticamente na bancarrota, o que é que os angolanos estarão a esperar mais? É verdade que durante os anos da sua governação, o MPLA procurou, de um lado, empobrecer os angolanos. E do outro lado, tendo ficado com muito dinheiro, vem agora procurar comprar as consciências dos angolanos aparecendo, portanto, como sendo o Salvador. Mas compra um angolano para quê? O angolano é comprado, ou estas consciências são compradas, se servem para aplaudir o regime que, do outro lado, está a levar o país à miséria. Ora, eu dizia que quero deixar aqui uma reflexão, e essa reflexão é que os angolanos que se encontram na miséria, que são a maioria, porque é uma minoria muito pequena que tem tudo em seu poder, esses angolanos, perante a situação que eu mencionei, precisam de tomar uma posição. Precisam de tomar uma posição. E esta tomada de posição, na minha maneira de ver, deveria chegar agora. Devia-se tomar agora com a realização das eleições. É verdade que as eleições, de uma forma geral, são feitas de uma maneira fraudulenta, mas, mais uma vez, a necessidade dos angolanos se unirem, eu direi mesmo independentemente das suas cores políticas, independentemente das suas opções, creio que há agora uma opção fundamental que todos devemos fazer. A opção de salvar o país. É porque o país está, de facto, rumo a uma situação de ruína, da qual, se não for retirada agora,
será muito difícil fazê-lo. Mas isso, que afeta a maioria que é pobre, precisa de dedicação, precisa direi mesmo, de alguns sacrifícios. Precisa de alguns sacrifícios. E, curiosamente, se de um lado esta é uma ideia que eu trazia comigo, chegado aos Estados Unidos agora, falando com atores que se ocupam não só da política americana, mas também de vários outros países, chamaram a atenção para o facto de que na própria América, para Obama, por exemplo, poder ser eleito, foi preciso recorrer à contribuição do cidadão eleitor. Quem tinha $0,5 dava $0,5. Quem tivesse $1 dava $1. Quem tivesse $5 dava $5. Mas tudo isso fez com que ele voltasse a ganhar ou ganhasse as eleições. Chamaram a atenção para um facto que eu não sabia, mas o que se passou na Gâmbia. Encontrei, portanto, pessoas, americanos, que trabalharam diretamente nas eleições da Gâmbia e disseram o que fez com que a Gâmbia conseguisse mudar de regime agora, que o candidato da oposição passasse, foi a sua diáspora. Nem eu sabia que a Gâmbia, afinal, tinha uma diáspora muito grande nos Estados Unidos. Mas é a diáspora que potenciou, com o mesmo sistema, de $1, $5, $2, $0,5, mas conseguiram providenciar capacidade para que o candidato da oposição pudesse vencer as eleições na Gâmbia. Ora, a crise a que eu me referi, de Angola, é uma crise que naturalmente não afeta só o Estado. Ao afetar o Estado, naturalmente, afetou também o cidadão comum. As pessoas estão a perder empregos, as empresas estão a fechar, por conseguinte, a capacidade até dos membros eleitores é muito pouca. Haverá, entretanto, alguma capacidade ainda entre os membros. Aliás, o nosso próprio partido se tem conseguido sobreviver nos últimos tempos e potenciar-se como está hoje é graças à contribuição ou às contribuições dos seus militantes. Mas o que acabei de contar levou-me a pensar que nós, também na UNITA, a partir de agora, temos de mobilizar todos os angolanos. Primeiro, como disse, com uma mensagem de unidade. Mesmo os que estão no Imperial estão a sofrer também como aqueles que estão fora do Imperial. O povo normal, o povo em geral, o cidadão comum, também está a passar os mesmos males a que passam a todos os outros. A água que o cidadão que está no Kazenga não tem, este cidadão não é só cidadão da oposição. Há também militantes do Imperial. Os medicamentos que faltam ao hospital, faltam no hospital para toda a gente, não é só para os da oposição. A energia que as pessoas não têm, falta também a toda a gente. O sofrimento está, por conseguinte, para toda a gente. Então, pensamos que os angolanos hoje têm a necessidade, primeiro, de se unirem. Não interessa o partido hoje. Pelo que eu vejo, não interessará o partido. O partido tem de existir, tem de estar lá para se fazer de líder, para conduzir, portanto, direcionar a vontade coletiva do povo angolano. Mas o povo, na sua generalidade, precisa hoje de se unir para poder salvar o país desta ruína. Então, estas são duas questões essenciais que eu queria dizer, e antes de terminar, eu gostaria de dizer algo que não é novo, mas é necessário que nós o
exprimamos esta situação aqui, é a situação que todos têm, que é do nosso compatriota Kololo. Temos aqui os companheiros que vêm da Holanda, conhecerão, ou melhor, o nosso compatriota Kololo, mas, como é do conhecimento de todos, o Kololo passou-se para o MPLA. Não sei se estará com o MPLA agora, porque já dias depois de ter aparecido na televisão, começou a ameaçar com um ato, com uma ação no tribunal contra o governador Gino Carneiro, que tudo indica foi o que o recrutou. Ele está a dizer que o governador lhe havia prometido 75 mil dólares, mas que só lhe deu 75 mil kwanzas. Ora, quando eu li aquilo e ouvi das pessoas que ouviram o Kololo, com quem o Kololo conversou, eu disse, se calhar o Kololo nem sequer lhe disseram que iria receber 75 mil dólares. Com a ânsia de receber o dinheiro, se calhar o Gino até só lhe falou mesmo em 75 mil. Nem disse se é 1000 dólares ou é 1000 kwanzas. Mas como ele está, o homem que está a viver sempre a querer dinheiro, deve ter pensado que eram 75 mil dólares. Mas eu menciono isso porque haverá certamente companheiros que estarão a perguntar-se, mas então o que é que aconteceu com o Kololo? Parecia um homem ferronho do partido, de um lado, mas do outro lado, realmente, o Kololo sempre nos deu a impressão de que tinha alguns parafusos desapertados. Mas dizia eu digo isso porque é importante ver que na situação em que o país se encontra, como acabei de dizer, os angolanos para já não deviam estar a correr já para o dinheiro que afinal para o qual não trabalharam. É preciso que haja convicções. Precisamos de homens e mulheres com convicções. E só com convicção é que nós podemos, de facto, tirar o país da miséria e da situação calamitosa em que se encontra. Porque depois o dinheiro vai mesmo aparecer. Angola é tão rica que não há razões, não há nada que justifique a situação em que o povo angolano se encontra hoje. Se houver uma boa gestão, se houver uma boa liderança do país, nós acreditamos que os angolanos podem ser um povo feliz, um povo próspero. Mas é preciso, de facto, que haja governantes que tenham a ideia clara de que governar é servir o povo e não é servir-se a si próprios. Companheiros, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos dão e terminar dizendo que estamos aqui à vossa disposição para responder às perguntas e tentar tirar as dúvidas que possam existir. Agradeço, portanto, a vossa atenção.